Olá, turma! Então, essa semana é hora da gente começar a trabalhar com integração de casos diferentes daqueles que estão exatamente na tabela. Já trabalhamos com a tabela na semana passada e agora a gente vai começar a ver outras estratégias e técnicas para resolver as integrais indefinidas. Vamos começar por esse método que se chama integração por substituição e é fundamentado na regra da cadeia, que envolve, portanto, função composta. A regra da cadeia gera esta fórmula, que é a fórmula da integração por substituição, onde U é uma função de x, a qual foi aplicada uma função f. Nós vamos identificar essa fórmula aqui em alguns exemplos para que a gente possa, então, entender exatamente como é que funciona. Vamos usar esse exemplo 1 como a primeira aplicação. Nesse exemplo 1, a gente precisa resolver a integral de x ao quadrado mais 1 elevado a 50 vezes 2x. É claramente aqui num dos fatores desse produto que está integrando, existe uma função composta, ou seja, a potência de expoente 50 de uma função de x, que é x2 mais 1. Então, a ideia, para que a gente possa adaptar naquela fórmula, é escolher a função interna da função composta como a função u. Então, nesse caso, u vai ser x ao quadrado mais 1. Precisamos também da sua diferencial. Então, a gente encontra a derivada de u em relação a x, que é 2x, e que implica na diferencial ser 2x dx. Com isso, a gente pode transcrever essa integral que está na variável x para a variável u. Então, no lugar de x2 mais 1, u, que foi a função escolhida, elevado a 50, vezes 2x dx, que é o du. Assim, a integral fica na forma u na 50 du. Vamos lá na tabela ver o que a gente pode usar. E chegamos nessa primeira fórmula. Integral de u na p du é o mesmo caso da integral que chegamos com u, com p igual a 50. Portanto, vai ficar u na p mais 1, 51, sobre p mais 1. E é o que nós chegamos aqui. Para completar o exercício, como a proposta foi uma função da variável x, a gente dá a resposta na variável x, voltando u, escrevendo u novamente em função de x. E aí nós vamos ter que o resultado vai ser, então, x ao quadrado mais 1, na 51, sobre 51, mais c. Essa é basicamente a ideia da utilização da integração por substituição. Ela não vai resolver todos os casos, tem casos em que a gente vai usar outras técnicas, tem casos em que a técnica é mais avançada ainda, que nem no cálculo 2 a gente vai ver ainda, mas resolve boa parte das integrais que a gente vai trabalhar. E só para ilustrar aí a impossibilidade de resolver todas as integrais com esse método, o autor aqui, o Anton, coloca um exemplo que é dessa integral. Integral de 2x vezes seno de x na quarta. Em primeiro lugar, a gente percebe que a função composta que está aparecendo aqui é nesse fator, seno de x na quarta. O seno aplicado à função x na quarta. Ao escolher x na quarta como u, já não ia funcionar a transposição, a tradução dessa integral para u, porque a derivada de x na quarta é 4x3. Não temos x3 aqui para acompanhar o dx, como havia o x para acompanhar o dx aqui, que era a derivada de x ao quadrado. Então, já é feita uma escolha diferenciada do u para tentar usar esse método, e se escolhe o u igual a x ao quadrado. Se u é x ao quadrado, então sim, o du seria 2x dx. Mas não funciona esse método com essa escolha de u também, porque ao transcrever essa integral em termos de u, nós vamos ter seno de u ao quadrado, né? Se u é x ao quadrado, x na quarta é u ao quadrado, e o 2x dx é o du. Aí nós vamos na tabela procurar se existe alguma integral do tipo seno de u ao quadrado du, e não encontramos. Não tem na tabela a previsão de uma
o resultado para uma integral desse tipo. Então, a gente não vai, mesmo fazendo essa substituição, não tem condição de utilizar, então, a integração por substituição. Isso vão ser utilizadas outras técnicas, não se preocupem que a gente vai vendo isso com o tempo.